Fala, gente, professor Irã aqui na área para mais uma aula, tá? Mais uma videoaula aí. Hoje a gente vai abordar, vamos continuar abordando sobre configuração eletrônica, que foi um tema que havíamos iniciado na semana passada, né? A gente deu um breve, a gente falou um pouco lá sobre a energia dos orbitais, né? Para átomos polieletrônicos, falamos que ela é diferente em relação ao átomo de hidrogênio, por conta da repulsão entre os elétrons, por conta dos efeitos de blindagem. E aí você tem uma reordenação dos orbitais diferente, uma reordenação energética diferente. Tá? Então, consequentemente, a configuração eletrônica será diferente. E a configuração eletrônica nada mais é do que o arranjo dos elétrons em um átomo, né? É a configuração eletrônica. Só que hoje, e como eu falei, já havíamos iniciado isso na aula passada, só que hoje a gente vai expandir um pouco o nosso conhecimento. A gente vai trabalhar com íons, tá? Configuração eletrônica de íons, e também trabalhar com com uma exceção à regra de distribuição eletrônica, beleza? Porque a distribuição eletrônica vocês viram que segue a regra do preenchimento, regra de Hud, princípio da incerteza, o princípio da exclusão de Pauli, né? E aí, só que obviamente a gente tem exceções a essas regras, né? E é o que a gente vai ver uma delas hoje aqui, tá? Então, iniciando aqui a aula de hoje, a nossa abordagem, vamos ver como que funciona a configuração eletrônica de um ânion, né? Um ânion, vocês todos sabem, é um íon com carga negativa, né? Então, no nosso exemplo aqui, nós iremos trabalhar com cloro, tá? Cloro menos, beleza? Ou o íon cloreto, tá? O cloro, ele no estado fundamental e neutro, ele possui um número atômico igual a 17. Ou seja, como ele é eletricamente neutro, vamos ter que distribuir 17 elétrons ao redor do núcleo. Só que como estamos trabalhando com cloro menos, a gente não vai trabalhar com ele neutro, vamos trabalhar ele com um elétron a mais, né? Esse menos indica que um elétron será adicionado aos 17 que já existem quando ele está neutro. Tá? Então eu vou ter uma carga adicional negativa, tá? Consequentemente, eu vou ter que distribuir 18 elétrons ao redor do núcleo, certo? Então a minha distribuição eletrônica será feita com base nesses 18 elétrons, beleza? E aí a gente começa. Aí alguém pode falar, professor, mas quando eu trabalho com ânion, né? Ou íon de modo geral, eu sigo os mesmos princípios do preenchimento, que o senhor havia comentado na aula passada, regra de Hud, princípio da exclusão de Pauli? E a resposta para vocês é sim, segue a mesma regra, tá? Só vai mudar lá no finalzinho. Então, para o cloro menos, né? O Cl menos é 1s2, como ele tem o Z17, mas com um elétron adicional ele vai ficar com Z igual a 18, né? Então é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6, beleza? Aí alguém fala assim, professor, então quer dizer que o cloro normal, ele neutro, ele seria 3s2, 3p5? Sim, seria s2, 3p5. E aí aqui na camada de valência, que é a última camada, a gente teria 7 elétrons. Só que como é um Cl-, eu vou adicionar um elétron a mais. Então, em vez de ser 3p5, vai ser 3p6. Aí alguém fala, professor, por que você não adicionou o elétron a mais no 2p6 ou no 3s2? Porque aqui eu sigo o mesmo princípio do preenchimento. Se for adicionar elétron ou retirar elétron, vai ter que ser sempre da última camada ou do último subnível. Beleza? Então, por isso que o elétron entrou aqui na última camada, na camada mais externa. E no caso, no subnível mais externo, tá? Que é o 3p6. Beleza? E mais energético, digamos assim. Certo? É como se eu tivesse o núcleo aqui, ó. Como se eu tivesse o núcleo. Aí eu tivesse a camada 1s, né? A subcamada 1s. Eu tivesse a camada 2s, subcamada 2s. Tivesse a subcamada 2p, né? Tivesse a subcamada 3s, né? E tivesse a subcamada 3p, beleza? E essas subcamadas aqui, ó, elas estão preenchidas com elétrons, ó. Aqui tem 2, aqui tem 2, aqui vai ter 6, né? Tem os 6 elétrons aqui dessa subcamada, ó. Beleza? Tem os 6, faltou 1. Aqui tem os 2, beleza? E aí aqui o P para o cloro normal teria 5,
beleza? Por cloro de estado fundamental neutro teria 5. E aí, como ele é o Cl-, tem um elétron adicional, né? Tá aqui o elétron adicional, beleza? Carga negativa, o elétron adicional. E aí, onde que eu vou jogar o elétron? Em qual dessas subcamadas? Eu vou sempre jogar ele aqui na última subcamada. Então, esse elétronzinho vem para cá, ó. Então, se no estado fundamental era 3p5, ele vai virar o quê? Ele na forma de ânion, vai virar 3p6. Então, o elétron entra aqui na minha última subcamada, beleza? Por conta do próprio princípio da construção, tá? A gente vai sempre adicionando elétrons em ordem crescente de subcamadas, em ordem crescente de energia de subcamada, né? Então, ele entra aqui, tá? Aí, vamos para um caso de um cátion, né? O que é um cátion, professor? É um íon com carga positiva. Daí, no nosso exemplo aqui que vamos utilizar, vamos trabalhar com cálcio, tá? Cálcio 2+. O cálcio neutro, e no estado fundamental, ele apresenta uma carga, ele apresenta um número atômico igual a 20. Então, ele apresenta 20 elétrons para ser distribuído. Só que o cálcio 2+, significa que ele tem 2 elétrons a menos, beleza? Retirei 2 elétrons desse cálcio, tá? Do estado fundamental. Do cálcio neutro, retirei 2 elétrons. Então, se ele tinha 20 no estado neutro, tinha 20. Se eu retirei 2 elétrons, ele vai ficar com quanto? 18. Então, eu vou ter que distribuir novamente 18 elétrons ao redor do núcleo, tá? E aí, a gente distribui de novo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Beleza? Então, percebe que aqui é o cálcio normal com 20, ó. 10 aqui, 20. Só que como é o cálcio 2+, que eu estou trabalhando, então eu vou retirar 2 elétrons da distribuição do cálcio aqui no estado fundamental. Beleza? Essa distribuição que eu tenho aqui, ó, é do cálcio neutro, beleza? Do cálcio neutro, tá? Não é do cálcio 2+. Aí como é que faz do cálcio 2+? Alguém poderia falar, professor, eu vou tirar esse elétron de onde? Do 2s, do S2 aqui ou do 3p6? Você vai tirar da camada mais externa, ou da subcamada mais externa. Quem é a subcamada mais externa? 4s2. Beleza? Então você vai tirar esses 2 elétrons aqui, ó. Eles que serão retirados, tá? Então essa camada aqui 4s2 vai deixar de existir. Então a configuração eletrônica para o cálcio 2+, é somente essa que eu estou circulando aqui. Beleza? Circulando não, marcando com um quadrado, tá? Então essa é a configuração para o nosso cálcio 2+. Tá? Eu retirei os 2 elétrons. Retirei de onde? Da última camada. Beleza? Ou do subnível mais energético, tá? Então é basicamente isso, tá? Então vocês fiquem atentos que quando na lista de exercícios que eu estou mandando aí para vocês, tem umas questões que falam sobre íons, e aí vocês devem se atentar para isso, que o princípio da construção é válido tanto para os átomos no estado neutro quanto para os átomos com cargas, beleza? As regras são as mesmas. A única novidade que vai surgir aqui é de onde você vai retirar o elétron e de onde você vai adicionar o elétron, que é sempre na última camada, ou no subnível mais energético, beleza? Vamos lá, continuar. Aqui eu coloquei a configuração eletrônica, configuração eletrônica não, o diagrama de distribuição eletrônica, né, o diagrama de Linus Pauling, para muitos, só para a gente dar uma relembrada, né, que eles estão aqui em ordem crescente de energia, os subníveis, né, só para a gente dar uma relembrada. Porque agora a gente vai trabalhar com os elementos que possuem os orbitais D preenchidos. Vamos trabalhar com isso aqui para depois, com orbitais D preenchidos, não, com orbitais D que contém elétrons, para depois a gente chegar num tópicozinho que chama exceções à regra, tá? Ó, vamos lá. Primeira coisa, digamos que eu tenho o escândio, o SC, ele tem o número atômico 21, e eu quero fazer a distribuição eletrônica dele. Como que faz, professor? É basicamente o mesmo estilo que a gente fez, ó. Vamos distribuir 20 elétrons, né? Então é 1s2, 2s2, 2p6, aí já foi 10. Aí 3s2, 12. Aí 3p6, 18. Aí 4s2, 20. Já fechamos 20 elétrons. Falta 1. Onde é que vai vir esse elétron adicional, professor? Vai vir aqui, ó. 3d1. Beleza? Vai vir no 3d1, certo? Porque percebe, ó, que a ordem, ele está sempre em ordem crescente, tá? E eu vou voltar aqui no diagrama, ó. Vou voltar aqui no diagrama, ó. Quando você sai do 4S, que foi preenchido, o próximo que tem que ser preenchido é o 3D. Por isso que ele voltou para cá. Beleza? Eu coloquei 3S2 lá
E o elétron adicional que faltou, já joguei ele aqui no 3D, ó. Se tivesse mais elétrons, ia continuar aqui no 3D, beleza? Aí se ultrapassasse os 10 elétrons, aí que ele ia descer aqui para o 4P, beleza? Porque essa ordem aqui é crescente de energia, beleza? Ordem crescente, tá? Então vamos voltar. Então vimos como que preenche, como que faz a distribuição eletrônica para o caso do escândio, né? Z21, tá? Vamos ver outro exemplo aqui. Ah, não. Então agora a gente já vai para a exceção à regra. Mas antes da exceção à regra, por exemplo, digamos que eu tivesse o zinco. O zinco, ele tem um Z igual a 30, tá? Ele tem um Z igual a 30. Então, o que acontece? Eu ia fazer o mesmo preenchimento aqui, aí na hora que eu chegasse aqui no 3s2, ele já ia estar fechado ia estar fechando 20 elétrons. E aí, para o Z igual a 30, ia estar faltando quanto? 10. Então, eu ia colocar só um 3d10 aqui, beleza? No lugar do 3d1, eu ia colocar 3d10. E aí, ia fechar os 30 elétrons para o zinco, tá? Então, só mostrando que a gente faz distribuição eletrônicas desses números atômicos aqui com Z maior do que 20, nesse estilo. Preenche primeiro 4s2 para depois vir para o 3d1, beleza? Tem que ter cuidado aí com essa regrinha, beleza? Só que aí surge a exceção à regra, beleza? Que exceção à regra é essa, professor? A exceção à regra surge sempre que você tem camadas semi-preenchidas D5 e preenchidas D10, beleza? Sempre que você tiver a possibilidade de ter camada semi-preenchida D5 e preenchida D10, você deve primeiro preencher essas subcamadas para depois prosseguir na distribuição eletrônica. Aí alguém fala assim, professor, não entendi nada. Então vamos entender isso aqui na prática, beleza? Vamos lá. Digamos que eu tenha o cromo, tá? O cromo, ele tem um Z igual... O cromo tem um Z igual a 24, beleza? Então, como que a gente confere isso aqui? Ó, Z igual a 24. Então, eu tenho aqui, primeiro eu tenho 10, né? 10. Aqui eu tenho 18, 19. Com 5, 24. Beleza? Então, aqui é a distribuição eletrônica do cromo, tá? Aí você vai pensar assim, professor, mas não deveria ser 4s2 e 3d4? Como, por exemplo, aqui, ó. Alguém poderia falar, pelo que o seu professor explicou nesse instante, professor, deveria ser 4s2, preencher logo o s2 para depois vir para o d4, não era? Aí eu vou responder para vocês, era para ser assim. Isso aqui é o que a gente chama de teórico. Teoricamente, de acordo com tudo que a gente estudamos, principalmente no slide anterior, era para ser desse jeito. Só que experimentalmente não é. Quando verifica-se a configuração eletrônica experimental do cromo, aparece isso, tá? Isso é uma exceção à regra. Então, que exceção à regra é essa? Ele está falando que sempre que você tiver camadas D5 e D10, possibilidade de ter camada D5 e D10, é preferível preencher logo aqui, tá? As camadas D, preencher ou semi-preencher, para depois vir para o 4S, tá? É como se os níveis energéticos do 3D ele baixasse em relação ao 4S, beleza? É como se o nível energético dos orbitais 3D ficasse abaixo dos 4S, contrariando o que havia nos explicado anteriormente. É óbvio que essas distorções aqui acontecem porque esses elementos com um número atômico já um pouco mais elevado, você tem uma bagunça lá na ordenação dos orbitais 3D, 4D, 4F, ocorre uma bagunça que eu digo é troca de níveis energéticos, porque os orbitais comumente nesses níveis eles são bem próximos. E aí acontece muito de ter uma troca de nível de energia por conta dessa proximidade, tá? E aí também essas estruturas com orbitais D semi-preenchida ou preenchida também são mais estáveis. Então por isso que na natureza acontece essa exceção à regra, essa distorção. Então, só resumindo, sempre que tiver a possibilidade de você ter uma camada D semi-preenchida, que é o D5, ou preenchida D10, é preferível que preencha logo ou deixe semi-preenchida para depois passar para o 4S. Beleza? Essa é a nossa exceção à regra. Então, um exemplo aqui é o cromo, tá? Um outro exemplo que a gente tem aqui é o nosso famoso cobre, que é o Z29, tá? Então, de acordo com o que eu havia comentado anteriormente,
nas aulas, aí nos slides anteriores, o cobre era para ser preenchido assim, ó, 4s2, que é o Z29, para depois vir para o 3d9. Só que o cobre, ele tem a possibilidade de ter o orbital 3d10, né, preenchido. Então você preenche logo o 3d10 para depois vir para o 4s1, tá? Então experimentalmente observa-se para o cobre essa distribuição eletrônica. E teoricamente a regra estava prevendo que fosse essa distribuição, tá? Só que na realidade a distribuição que a gente tem é essa que eu estou marcando aqui. Beleza? Pelo mesmo motivo da anterior. Fatores de estabilidade desses orbitais aqui, eles estando preenchidos são mais estáveis. Fatores de mudança de níveis energéticos dos orbitais 3D em relação ao 4s. Todos esses são fatores que agregam para que a gente tenha essa exceção à regra. Tá? Então, na aula de hoje, é uma aula bem mais curta, foi basicamente para mostrar para vocês como que faz a distribuição eletrônica de íons, mostrar a distribuição eletrônica quando envolve orbitais D, lá do 21 ao 30, lá do escândio e do nosso famoso zinco. E agora, nessa última parte, foi mostrar para vocês como que faz, mostrar para vocês o caso de exceções à regra, né, que são os orbitais sempre preenchidos D5 e preenchidos D10, tá? Espero que vocês possam estar assistindo aí essa aula. E juntamente com essa aula eu vou estar encaminhando para vocês também a lista de exercícios sobre distribuição eletrônica, tá? Bons estudos aí para todos vocês e forte abraço. Valeu!